Esse vídeo é o primeiro de uma série que vai abordar as Olimpíadas Brasileiras de Biologia. Se você veio parar nesse vídeo de alguma forma, eu infiro que você sabe o que é a OBB, que você já, teve algum contato com as Olimpíadas em si, talvez até com outras Olimpíadas, científicas. Então, assim, eu não vou perder muito tempo apresentando, enfim. Vou ser mais objetivo, os vídeos serão objetivos, eu vou apresentar as provas, as questões que caíram, os temas. Vamos fazer alguns comentários bem sucintos, nada muito profundo. Vou colocar algumas leituras na descrição para aprofundamento de temas que eu julgue que sejam, eh, um pouco mais assim, que exijam, um pouco mais de leitura, um pouco mais de reflexão. E eventualmente também vou discutir gabaritos controversos, às vezes os gabaritos estão errados, a gente pode discutir tudo isso. Os vídeos têm esse propósito, sabe? Não vai ser nada muito denso, nada muito exaustivo, apenas um apanhado geral e a apresentação das provas, das edições, das fases. A ideia é fazer um vídeo para cada prova de cada fase e de cada edição, né? Então, assim, teremos aí uns 40 vídeos fácil, né? Então, assim, se você tem interesse nesse tema, acompanhe a série que será legal. Como vocês podem ter percebido pelo título, falaremos hoje da prova, da primeira edição das Olimpíadas Brasileiras de Biologia, que ocorreu acho que lá em 2005, então já tem um bom tempo, né? Pelo site lá da OBB eu só tive acesso ao caderno 2 do que eu infiro que seja a segunda fase da OBB 1. Então assim, não tive acesso acredito eu, a todas as provas daquela edição. Então a gente vai discutir apenas o caderno 2 aqui, que está disponível lá no site para download. Eu vou colocar link para downloads dessas provas e dos gabaritos também lá na descrição para vocês terem acesso também. Recomendo que baixem, e deem uma olhada aí depois com calma. Essa prova aqui, ela teve 60 questões, então é uma prova bem longa, né? Algumas em edições posteriores vão ter 120 questões da segunda fase. Então, assim, geralmente são provas mais longas e com temas, assim, com questões dos mais diferentes níveis, de dificuldade, algumas bem fáceis, do nível, assim, do óbvio, senso comum, e algumas, assim, realmente de um nível de dificuldade super especialista. Então, assim, estejam prontos, para esse tipo de flutuação, tanto nos temas como nos níveis de dificuldade. E vamos dar uma olhada aqui agora nas estruturas das questões, os elementos que eles utilizaram de repente como textos para inspirar o tema da questão, imagens, gráficos, etc. E também, eventualmente, os gabaritos, né? Então, repara que a prova começou já com um texto aqui sobre água, sobre, enfim, elementos ali, isótopos de oxigênio. Ela foi usada para inspirar, a temas, por exemplo, a primeira questão já foi sobre água, né? Ela falou ali sobre a importância da água, na atividade metabólica da célula, tendo ali uma relação direta, entre a hidratação da célula com a própria atividade metabólica dela. A célula depende da água como um solvente para que reações aconteçam, porque a água ela é um solvente universal, muitas reações acontecem em meio aquoso. A água também pode ser um reagente ou um produto de diversas reações metabólicas, como nós vamos ver numa questão mais à frente. As primeiras 5 questões foram super fáceis. A 2, por exemplo, falou sobre ATP. A 3 falou sobre FAD e NAD, o ATP como uma molécula energética, o FAD e NAD como carreadores de elétrons. A 4 falou sobre ligação de 3 ácidos graxos a uma molécula de glicerol formando um triacilglicerol. Então, assim, supõe-se que uma pessoa que chegou na segunda fase da UBB sabe tudo isso aqui. Isso aqui não deve ser um enigma para a pessoa, tá? Estejam prontos, então, para esses temas aqui. Bioquímica, biologia molecular de uma maneira geral, é super recorrente nessas provas. A 5 trouxe aqui também uns temas, uns textos, sobre, enfim, leis universais, uma coisa quase filosófica, assim, origem da vida. E o tema da questão era a origem da vida mesmo, falando especificamente sobre como que os átomos, na atmosfera primitiva se combinaram, os elementos primordiais lá, formando os blocos constituintes da vida, os aminoácidos, as bases nitrogenadas, açúcares, glicídios simples, que permitiram ali que as primeiras células dos primeiros ácidos nucleicos se formassem e dessem origem, então, a essas estruturas replicantes que são as células vivas. Repara que até aqui não é nada muito desafiante, Questões 6 a 8 já traz um textinho aqui sobre colesterol. Aqui já é um teminha que começa a ficar mais específico, fisiologia ali, metabolismo de lipídios, Vai falar sobre colesterol, as lipoproteínas, LDL, HDL, VLDL. Estudar metabolismo de lipídios, a função do fígado, isso tudo aqui seria fundamental. E a questão 6 trouxe já essa relação, do LDL e o HDL, que são as lipoproteínas, diferenciadas ali pelo nível de densidade dela. Então, a LDL sendo as lipoproteínas de baixa densidade e o HDL lipoproteínas de alta densidade. E a relação, assim, entre o balanço, dessas lipoproteínas, porque a LDL, ela tem ali um papel que a gente considera, um pouco mais danoso para o nosso metabolismo, para o nosso sistema, porque por questões estruturais, um pouco mais complicadas, eu não vou entrar muito fundo nos temas, eu vou colocar leituras na descrição para quem quiser se aprofundar, mas basicamente o LDL, elas têm ali elas conseguem, elas acabam,
se acumulando talvez nos vasos e levando à formação de placas de ateroma. Essas placas de ateroma levam, né, a derrames, infartos, tromboses, enfim, acidentes vasculares, né? Então, esse LDL ele tem que estar. A gente produz isso, né? Óbvio, é uma coisa natural, mas também pode estar na nossa dieta. Então, assim, o consumo, né, da nossa dieta, a gente deveria focar mais em alimentos com HDL do que LDL, né? Justamente para evitar que elas estejam em altas concentrações e se acumulem muito, porque elas têm, né, esses efeitos aqui no nosso corpo. Então, a 6 discutiu um pouco isso. A 7 falou ali sobre justamente o colesterol de origem. É um produto de origem animal, né? A gente produz o colesterol, né? Mas a gente também pode obter o colesterol da nossa dieta de onde? De produtos de origem animal. Então, de todas as alternativas aqui, a E, carne vermelha, era a única que tinha origem animal. As outras eram óleos vegetais, né? Frutas, enfim. Então, esse colesterol, se você quer diminuir o colesterol, né, na sua dieta, você deveria evitar produtos de origem animal. A questão 8 falou sobre o fígado. É uma questão boa para se estudar funções do fígado, né? Se você não está muito familiarizado. O fígado pode armazenar glicogênio. Sim, ele está, enfim, responsável ali, né, por essa questão bioquímica do glicogênio, produção e eventualmente também a quebra do glicogênio. A produção de sais biliares, né? O ciclo da ureia acontece primariamente no fígado, então, assim, é importante. Estudar ciclo da ureia também é interessante, né? E quando estudar ciclo da ureia, estuda ele sempre, assim, estudando também o contexto geral, né? Como que o ciclo da ureia, por exemplo, pode se comunicar com o ciclo de Krebs, por exemplo. Então, só para dar um exemplo, esse aqui é o ciclo da ureia, está acontecendo nos hepatócitos, primariamente, né, lá no fígado. Repara que ele tem uma parte dele que acontece no citoplasma dos hepatócitos, uma parte que vai acontecer na matriz mitocondrial. E repara numa coisa, o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, olha. Claro, vai ter a formação da ureia, né, a arginina, mais água. Olha que água como um reagente, ó, tá vendo? Eventualmente gerando a ureia, né, que depois vai ser excretada. A ornitina vai para a matriz mitocondrial, vira citrulina, etc. Mas o que que eu quero chamar a atenção aqui? Repara nesse fumarato aqui, tá vendo? Ele é um produto, né, desse ciclo aqui. Ele pode gerar fumarato. E agora a gente está olhando para o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Olha aqui quem é um dos intermediários do ciclo do ácido cítrico. Fumarato, né? O succinato, enfim, vai ter ali uma reação, vai virar fumarato. O que que eu quero dizer com isso? Não estudem os ciclos, né, as funções metabólicas isoladamente, como se fossem coisas que estão acontecendo, né, isoladamente. Não, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, muitas das vezes de forma, né, até assim, ao mesmo tempo que a outra, né, e se comunicando, né. Um reagente de um intermediário de um pode ir parar no outro, né, e alimentar, né, outro ciclo, dependendo das condições do organismo. A reflexão é essa. E o que que tinha de errado aqui com a questão número 8? Porque ela colocou aqui, marque a alternativa que não é uma função do fígado. No caso das funções do fígado, né, filtrar substâncias apolares oriundas diretamente dos intestinos, né, quando ele fala de substâncias apolares, a gente infere que ele está falando de lipídios, né. Esses lipídios, antes de irem para o fígado, né, eles vão ali muitas das vezes parar nas células do próprio intestino, nos enterócitos. Eles são, entre aspas, envelopados em estruturas que a gente chama de lipoproteínas, né, que são os quilomicrons, as lipoproteínas o HDL, né, o LDL, enfim. E depois é que eles vão ser transportados no sangue, podendo ir parar, né, eventualmente indo parar no fígado. Então, assim, quando ele coloca substâncias apolares, ele coloca como se os lipídios, né, estivessem sendo transportados diretamente, né, sem nenhum tipo de tratamento prévio. Eles são hidrofóbicos, portanto, eles não são transportados no sangue sem ter antes esse tratamento para ser envelopados, como eu estou dizendo entre aspas, né, em lipoproteínas, que tem ali uma carga que permite o transporte desses lipídios pelo sangue. A questão 9 falou de osmose, né? Claro, dentro de um contexto, né? Mas basicamente aquela questão do meio hipotônico, hipertônico, as células, né? A água entrando ou saindo da célula dependendo da concentração do meio extracelular e intracelular. Então, ela traz aqui a água destilada, né? Que é uma água que tem ali uma baixíssima ou concentração nenhuma de íons minerais dissolvidos. Então é uma água ela sempre vai ser um meio super hipotônico. E se essa água super hipotônica, né, tiver contato ali, ela vai ser hipotônica em relação a alguma coisa, né? No caso aqui, as células, né, ao meio intracelular, ela vai, como a água passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, a água vai tender a entrar nas células, né? E ela pode acabar levando, né, dependendo ali das células, por exemplo, aqui as hemácias, se entrar muita água na célula, ela vai se romper e vai rolar ali uma coisa, né, que a gente chama de hemólise, né? Então as hemácias teriam suas membranas plasmáticas rompidas pela entrada de água, né, por osmose, que poderia acarretar na obstrução de capilares sanguíneos, enfim, toda uma complicação ali, né, por esse acúmulo de hemácias destruídas. É, a questão 10 falou sobre transporte na membrana, transporte, né, pela membrana. Então, diferentes tipos de transporte, enfim, antiporte, uniporte, simporte. Isso aqui é um teminha também bem facinho de estudar, enfim, nada muito complicado. Também, né, pressupõe-se que a pessoa que chegou na segunda fase domina isso aqui. Duas substâncias passando ao mesmo tempo pela membrana na mesma direção é um caso de simporte. Nada muito complicado, né?
A questão 11 já trouxe aqui um tema, né? Ela trouxe aqui alguns gráficos para ilustrar, né? As alternativas dependiam de você analisar os gráficos e entender o que estava acontecendo. Basicamente, um cientista ele olhou ali numa cultura celular dele e ele percebeu que tinha uma concentração intracelular de potássio baixa, né? Bom, potássio, né? Aí a pessoa já começa a pensar ali, né? Bomba de sódio de potássio, canais de potássio, enfim. Ele inferiu que essa baixa concentração de potássio nessas células poderia ter relação com a bomba de sódio de potássio, canais de transporte passivo de potássio ou a síntese de ATP. Algum desses processos não estaria funcionando de forma adequada. E aí, enfim, então, partindo desse pressuposto, né, qual gráfico aqui poderia ilustrar o que estava acontecendo com essas células, né, em virtude disso? A coluna branca é a atividade da bomba de sódio de potássio, a cinza é a permeabilidade dos canais de potássio, lembrando o transporte passivo, né? E o preto seria a síntese de ATP. Seria 1, por quê? A atividade da bomba de sódio de potássio estaria baixa. A bomba de sódio de potássio ela leva potássio para fora da sódio para fora da célula, né? E traz potássio para dentro. Então, assim, se tem baixo potássio dentro da célula, um dos fatores poderia ser o fato de que a bomba de sódio de potássio não está funcionando, portanto, não está expulsando sódio e importando potássio. A permeabilidade dos canais de potássio poderia estar muito alta, porque os canais de potássio permitem o extravasamento, né, a saída do potássio de dentro da célula para fora. E é um transporte passivo, né? Então, assim, não depende de energia, diferente da bomba de sódio de potássio, que depende de ATP. E aí que vem a terceira parte, né? A síntese de ATP. Se a célula tivesse com baixo ATP ou com alguma deficiência na síntese de ATP, a bomba de sódio de potássio poderia não estar funcionando em virtude disso. Então, esse primeiro gráfico aqui ele ilustra bem possíveis, né, cenários que levariam a essa baixa concentração de potássio intracelular. A questão 12 falou sobre junções comunicantes, e ela falou sobre as estruturas dessas junções comunicantes, que a gente chama de junções de gap, que tem ali, né, na estrutura dela, proteínas, né, ditas integrais, que, segundo a questão, estaria citada aqui em alguma dessas alternativas. Então, repara que ela diz: as paredes desses canais, dessas junções, né, são compostas por 6 subunidades de uma proteína dita integral, citada em qual item abaixo? O gabarito disse que é a letra E. Tá aqui o gabarito daquela prova, né? 12, tá dizendo aqui que é a letra E. E teve algum erro ali, né? Porque claramente essa questão aqui estaria errada, né? Não é a adeneína, seria a conexina, que seria então o componente ali que estruturalmente formaria essas junções comunicantes. Vou mostrar num livro aqui. Tá aqui, ó, Biologia Molecular da Célula. Os agrupamentos de proteínas chamados de conexons, cada um formado por 6 subunidades de conexinas, penetram as bicamadas justapostas, né? Falando aqui sobre junções tipo fenda, junções de gap. Vou tentar dar um zoom aqui. Aqui a membrana, né? As junções, né? Gap. E a estrutura dessas proteínas, né? Dessas junções que atravessam a membrana. Aqui na base delas, ó, conexinas, né? As proteínas que formam aqui 6 subunidades, né? Dessas conexinas, formando esse canal que juntos, né? Formam ali as junções tipo gap. Então, conexinas e não dineínas. Portanto, para todos os efeitos, o gabarito da 12 estava errada. 13 falou sobre. Aqui já entrando um pouco na genética, né? Vai falar aqui sobre formigas, que os óvulos das formigas, né? Portanto, um gameta, tem 4 cromossomos, então óvulos é um gameta, animais fazem meiose gamética. A gente infere que o número diploide dessa espécie são 8 cromossomos. E uma quantidade X de DNA. Então, o organismo diploide teria 8 cromossomos e uma quantidade 2x de DNA, né? Machos dessa formiga que se desenvolvem por partenogênese são haploides. Mas a questão quer saber o seguinte: nos espermatozoides, quanto que você esperaria encontrar, né, no núcleo em termos de quantidade de DNA nos espermatozoides dessa espécie? Isso aqui era pra confundir mesmo, né? Dizer que os machos são haploides. Porque aí a pessoa pensaria, o macho é haploide, então ele vai fazer uma meiose pra fazer os espermatozoides. Ficaria, sei lá, com 2, né? Meio X de DNA. Não, o gameta é o gameta, né? O gameta vai continuar tendo 4 cromossomos e X de DNA, assim como os óvulos também, né? Então, basicamente era isso, era uma coisinha pra confundir a pessoa. A 14 falou sobre acne, né? Sobre fatores ali de predisposição a inflamações de pele, que são as dermatites, e com certeza muitas pessoas, assim como eu, chutou aqui a letra C, né, chocolate e puberdade, porque eu tenho um histórico, se eu comer chocolate ao leite, eu tenho espinha, né? Então, na época eu lembro que eu li isso aqui, eu pensei, o chocolate realmente ele pode ser um fator ali de predisposição para espinha, mas quando ele coloca inflamação de pele, ele tá falando de dermatites em geral, né? E a gente não pode associar o chocolate com dermatites em geral. Então, assim, eu concordo com o gabarito que apenas a puberdade seria ali um fator, né, de predisposição a essas inflamações. E a 15 voltou para o tema da osmose, né? Falando ali de novo sobre células, né? E concentração do meio intra e extracelular. Aqui ela apresenta para a gente um gráfico simples, né? De volume celular através do tempo. Repara que ao longo do tempo o volume celular vai aumentando, aumentando, a gente está falando aqui de hemácias, né? Vai aumentando, aumentando e eventualmente ele cai vertiginosamente. O que pode ter acontecido? A hemácia estava hipertônica em relação ao meio,
Ou seja, o meio estava hipotônico, logo a água do meio quis entrar para dentro da célula, né? E com o tempo sofreu hemólise. E a hemólise ela fica aqui representada por essa queda vertiginosa do volume celular. As questões de 16 a 19 vão estar aqui bem na interface, né, entre bioquímica e fisiologia. Vai falar aqui sobre um estudante sadio, né, que participa ali de uma corrida de 200 metros rasos, um esporte de explosão, né, de muita intensidade de uso muscular, né. Bom, quais as principais fontes energéticas desse estudante durante a corrida? Glicose e glicogênio musculares, né? Ele vai usar a glicose enquanto estiver, e eventualmente quando ficar muito baixa a glicose, ele vai começar a usar o glicogênio muscular. O 17, como foi o metabolismo energético da perna durante a corrida? Vai fazer respiração aeróbica enquanto tiver farto oxigênio, né? E eventualmente, quando o oxigênio começar a ficar muito rarefeito, vai começar a fazer fermentação, né? E 18. Qual dos seguintes percursos bioquímicos, via metabólica, foram importantes durante a corrida? Especialmente a glicólise, né? Porque a glicólise ela está presente ali tanto na respiração aeróbica, né? Começa com uma glicólise para você quebrar a glicose em piruvato, e o piruvato vai para a mitocôndria para, enfim, dar início ali ao ciclo de Krebs, depois cadeia transportadora de elétrons, etc. E a glicólise também participa da fermentação, né? A fermentação ela é apenas um processo ali que acontece para reciclar, né, NADs. Mas o que gera ATP na fermentação é uma glicólise, né? Menos ATP do que respiração aeróbica. Tenha atenção com isso, né? Fermentação gera bem menos ATP. E 19. Por que o estudante teve câimbras? A câimbra, um dos fatores poderia ser o acúmulo do ácido lático na musculatura. Poderia levar ali a câimbras, né? Que é o que acontece, né, com a fermentação, quando o músculo começa a fazer fermentação lática. 20 vai falar aqui sobre. Já começa aqui com fisiologia vegetal, né? Não sei se dá pra dizer exatamente isso, mas tá no contexto, né? O aluno que volta da escola e diz pra mãe que as plantas realizavam fotossíntese e os animais respiram como se fossem processos exclusivos desses grupos, né? Planta realiza fotossíntese e animais respiram. Isso tá errado, né? Porque as plantas, elas fazem fotossíntese, os animais não fazem, mas as plantas fazem. E como os animais, elas respiram ininterruptamente. As plantas nunca param de respirar. Elas também respiram e respiram sem parar. A fotossíntese só quando tem luz solar, né? A fase clara, depende, né? Dos produtos ali da fase clara. Mas a respiração, ela é ininterrupta. A 21 continuou no tema da fotossíntese, né? Ela trouxe aqui plantas com quantidade, né? Proporção de tecidos fotossintetizantes e tecidos não fotossintetizantes, que não têm cloroplastos, né? Portanto, não podem fazer fotossíntese em duas espécies de plantas. E qual das duas espécies teriam o menor ponto de compensação fótico? O ponto de compensação fótico é o ponto onde o que a planta está consumindo de açúcar, né, para respiração, ela está também produzindo por fotossíntese. Então aqui, ó, chamando a atenção para a respiração, como é um processo contínuo, né, e retilíneo, a fotossíntese ela aumenta conforme aumenta também a intensidade luminosa, né? E chega um ponto aqui onde o que a planta está produzindo por fotossíntese está igual ao que a planta está consumindo por respiração em termos de açúcar, né, de componentes ali energéticos. Isso aqui a gente chama de ponto de compensação fótico. A planta que tem mais tecido fotossintetizante, ela vai ter um menor ponto de compensação fótico, né? Enquanto que uma que tem menos tecido fotossintetizante vai precisar de mais intensidade luminosa para ter, né, uma quantidade de energia de fotossíntese equiparável com a outra. Então, nesse caso aqui, a planta que teria um menor ponto de compensação fótica seria a B, por ter uma menor proporção de células heterotróficas, células não fotossintetizantes, né? A questão 22 vai falar de novo lá sobre aquela coisa, né, do metabolismo energético. Quando você tem uma cultura de células musculares e você adiciona oxigênio a essa cultura, o que, que você esperaria que acontecesse? Sem oxigênio, essas células musculares estariam fazendo fermentação, né? Estariam ali produzindo ácido lático, etc. Quando você coloca oxigênio, você espera que o consumo de glicose diminua. Por quê? Porque a fermentação precisa de mais glicose para produzir uma mesma quantidade de energia. Com oxigênio, você vai fazer respiração aeróbica, que consome menos glicose, depende de menos glicose para produzir uma mesma quantidade de energia. Então, o consumo de glicose diminui. A produção de lactato cessa, porque não vai mais estar fazendo fermentação, né? E a produção de ATP aumenta, porque você precisa de menos açúcar para produzir uma quantidade maior de ATP. Então, prestem atenção nessa coisa, né, do metabolismo aeróbico e anaeróbico. O metabolismo aeróbico produz mais ATP com uma menor necessidade, não, um menor requerimento de açúcar, de glicose. A questão 23 trouxe um tema do código genético, né? Ela trouxe pra gente uma sequência aqui de aminoácidos, constituindo ali, né, uma estrutura primária de um peptídeo. Trouxe pra gente aqui alguns códons do código genético que seriam importantes pra gente, né, por conta, né, do que ela ofereceu ali em termos de aminoácidos. Então, por exemplo, a fenilalanina teria os códons UU, UC, né? A metionina é um AUG, etc, né? E repara que o código genético degenerado, ou seja, um mesmo aminoácido, ele pode ser traduzido a partir de diferentes, não necessariamente de apenas um códon, né? Pode ter mais de um códon
traduzindo o mesmo aminoácido. Repara que a serina ela pode ser traduzida a partir de 6 códons diferentes, né? E o que a questão queria saber? Um gene que codificasse essa sequência de aminoácidos poderia ser escrito de quantas maneiras? Aqui, a pessoa, parece uma coisa boba, né? Mas provavelmente é complicada, né? Para a maioria das pessoas. Você precisaria multiplicar, né? 1 por 3, por 6, por 2, por 2, e você chegaria ao número 72, que então seria, né? É mais uma questão de matemática do que propriamente, né, de biologia, que envolve, né, um conceito aqui matemático, né, uma ferramenta matemática, de você saber que você teria que multiplicar todas as possibilidades aqui, chegando ao número 72. A questão 24 sobre bioquímica, né? Falando aqui sobre a água, né? E de novo aquela coisa que a gente puxou lá atrás, né? Falando a água pode ser um solvente, um produto, um reagente. Olha aqui, a água ela é consumida durante o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, né, usa ali água em algum momento, mas em compensação é também produzida na cadeia respiratória mitocondrial. A respiração aeróbica produz CO2, a partir da glicose produz CO2 e água. A água é um produto da respiração aeróbica. Então interessante, né? A questão 25 falou sobre gliconeogênese, que é um processo que acontece quando a gente está com hipoglicemia, né? Baixa glicose no sangue. Portanto, ali, né, alguma deficiência de. Vai ter pouca glicose, né, para entregar para os tecidos. Então, você precisa produzir mais glicose a partir das reservas que você tem. Uma delas, o glicogênio, né? Portanto, você faz gliconeogênese para produzir glicose a partir de repente, produtos que você tem aí no seu corpo como reserva, né? Por exemplo, aqui no caso, poderia ser tirado o fígado, né? Poderia usar alanina, um aminoácido, né? Lactato e glicerol como fontes de tirar deles, né, algum açúcar ali para botar de novo na corrente sanguínea e abastecer o corpo com energia, né? Portanto, alanina, lactato e glicerol seria a letra E, né? 2, 3, 5. A questão 26 vai falar sobre. Aí que já está na era da citologia, né? Ciclo celular. Vai falar sobre células cancerosas, que algumas etapas, né, do ciclo celular em células cancerosas tem uma redução do tempo, né? Que a célula naturalmente passaria. Seria uma redução na fase, né, nas etapas G1 e G2. Aqui o conceito deve estar envolvendo a questão dos pontos de checagem que tem em G1 e G2, onde a célula para a divisão, né, para verificar se está tudo certo, né, se ela tem condições de continuar com a divisão celular. Então, na fase G1 e G2, ela tem ali esses pontos de checagem. Tem outro também mais adiante, mas aqui o que importaria seria esses dois. Especialmente o ponto em G2, onde a célula repara ali, né, se o DNA está íntegro, né, ou se teria que ter algum tipo de reparo no DNA. Então, esse ponto G2, especialmente para células cancerosas, seria fundamental. Então, eu acredito que essa aceleração dessas etapas deveria envolver esses pontos de checagem em G1 e G2. A questão 27 vai falar sobre drogas, né? Princípios ativos ali que teriam alguma atuação no citoesqueleto, né? Então, por exemplo, uma droga, a colchicina, que impede a polimerização de microtúbulos, e uma outra, o Taxol, que faz o contrário, né? Ele impede a despolimerização de microtúbulos. Bom, em termos de divisão celular, as células que não teriam prejuízos com a colchicina, que impedem a polimerização de microtúbulos, seria quem? Seriam células que não têm microtúbulos, né? Como as células procarióticas. O citoesqueleto de procariontes, isso é meio complicado, né? Uma coisa até bem. Mas, enfim, tem estruturas ali diferentes, né? A gente não chamaria de microtúbulos, embora seja algo análogo, né? Mas então, assim, uma droga que tem ação contra microtúbulos eucariontes não teria nas células procarióticas. Bactérias, né? Questões 28 e 29 vão ter aqui esse textinho falando sobre células-tronco. E a questão 28 vai falar sobre células-tronco adultas, né? Em quais tecidos. Exemplos de tecidos adultos que contêm células indiferenciadas. Aqui no caso seria o pericôndrio e o endóstrio. O endósteo. O pericôndrio no tecido cartilaginoso, né? Condrócitos, condroblastos. E o endósteo no tecido ósseo. Isso aqui é uma lâmina histológica de um tecido cartilaginoso. Repara que aqui a gente tem o pericôndrio, né? Fibroblastos e fibras colágenas. Aqui vai estar sendo produzido, né, os condroblastos que vão amadurecer em condrócitos, que são as células da cartilagem maduras mesmo. Então aqui está tendo, né, uma atividade aqui de produção de células. Nessa mesma lógica, a gente tem o endósteo, mas as lâminas de histologia do endósteo são meio confusas na minha cabeça, assim, então basta saber que é uma camada aqui de tecido conjuntivo também que vai revestir essa camada interna aqui de ossos que tem, né, essa cavidade aqui no meio, que são os ossos longos, né, que tem a medula óssea. Então aqui dentro vai estar a medula, e revestindo aqui essa cavidade vai estar o endósteo, que também é uma camada ali de células indiferenciadas. Nesse tipo de questão aqui, cuidado para não confundir medula óssea com medula espinhal, né? Porque eles vão colocar isso aqui para sacanear mesmo. Medula espinhal e medula óssea não tem nada a ver, né? Bom, questão 29, também sobre células-tronco, né? Células totipotentes, pluripotentes e multipotentes, que são diferentes níveis de indiferenciação nas células, né? As totipotentes são as mais indiferenciadas. Multipotentes são células também indiferenciadas, mas elas já se comprometeram com alguma linhagem, né? Isso aqui é de desenvolvimento embrionário, né? Vocês vão estar vendo isso aqui constantemente. Basicamente é o seguinte, a transformação de células pluripotentes em multipotentes
avançando um nível, né, de diferenciação, decorre da inativação de determinados genes. Então, em determinadas células de determinados tecidos, determinadas partes do DNA vai estar ativa, produzindo ali, né, os componentes necessários para aquela célula daquele tecido de um determinado órgão funcionar da maneira correta, né? Isso é ativação, então, ali específica de partes, né, de sequências de genes específicos do DNA, levando à diferenciação tecidual, etc. A questão 30 e 31 estão aqui relacionadas com imunologia, sistema imunológico. Esse modelo de questão aqui, como a questão 30, é um modelo interessante. Ele é bem recorrente nas provas da OBB. É um tipo, eles colocam aqui 4 afirmações, né, 4 frases, e depois perguntam qual dessas frases estariam corretas ou incorretas. No caso aqui, ele queria saber quais estariam corretas. Esse tipo de questão aqui ele é muito complexo, especialmente em biologia, porque acabam muitas questões desse tipo aqui sendo anuladas, eventualmente, porque eles pegam temas muito amplos, né, e colocam aqui afirmações, às vezes, muito, né, específicas, e alguém consegue depois recorrer lá e falar, não, mas tem uma exceção a isso aí. Aí a questão tem que ser anulada. Então, muitas questões em edições posteriores vocês vão ver que vão ser anuladas. Mas aqui nesse caso aqui não foi anulada. E basicamente aqui a 3 e a 4 estariam corretas, né? Após o combate de uma infecção viral, alguns linfócitos B viram células de memória. Isso aqui tá correto, né? E depois a resposta secundária, né? Lá pra frente, a resposta de memória, né? Seria mais rápida. Linfócitos citotóxicos liberam perforinas, né? Que, enfim, vão destruir células infectadas por patógenos. Tudo isso aqui tá correto. A 1 estava errada porque anticorpos são polipeptídeos na membrana plasmática dos linfócitos T. Não, linfócito B, né? Anticorpo e linfócito B. E linfócitos CD4, o helper, né? O auxiliar, produz anticorpos? Não, quem produz anticorpo é linfócito B. Então estariam errados ali. A 31, ela vai pedir ela vai dar 5 alternativas e vai dizer que uma delas está incorreta. Portanto, você infere que 4 estão corretas e uma está incorreta. O problema aqui foi o seguinte, ela colocou no gabarito, deixa eu mostrar aqui. O gabarito colocou a questão 31 como sendo a resposta à letra C. Então, de acordo com a lógica da questão, a C estaria incorreta e todas as outras estariam corretas. Só que aí, quando você vê a B aqui, por exemplo, a resposta inflamatória da qual participam plasmócitos, macrófagos e mastócitos, caracteriza uma resposta imune inespecífica. Plasmócitos são linfócitos B ativos, que produzem anticorpos. Anticorpo é resposta imune específica e não inespecífica. Portanto, isso aqui estaria incorreto. Então, assim, mesmo que a C tivesse incorreta, a B estaria incorreta também. Portanto, teria duas respostas aqui incorretas. Lendo a resposta C, a gente vê que a resposta inflamatória é controlada pelo cortisol, produzido pela glândula suprarrenal, até que está correto, sob estímulo do adenocorticotrófico, correto. O cortisol atua basicamente aumentando a comunicação entre as células. Talvez, né, eu pudesse ler mais sobre isso aqui, mas eu não vi nada errado aqui na C. A princípio, assim, não vi nada errado. Alguém pode depois me corrigir aí. Mas, enfim, então, essa questão aqui, eu no mínimo anularia ela, porque a B certamente está errada, né? E mesmo que tenha alguma coisa incorreta aqui na C, você teria duas respostas incorretas, então. Eu não vi nada errado na C a princípio, né? Poderia depois aprofundar um pouco mais, mas, enfim, foi uma questão problemática. As questões 32 e 33 foram embasadas, né? Baseadas, melhor dizendo. Nessa figura aqui, uma figura com efeitos do álcool sobre o organismo humano, então o álcool podendo provocar cegueira noturna, demência, degeneração celular, pressão alta, inflamações diversas, degeneração e morte celular, comprometimento do sistema digestivo, né, movimentação do quimo. Enfim, um professor em sala de aula buscou alterações homeostáticas similares às causadas pelo álcool e fez uma relação, né? Então, por exemplo, a alteração da liberação de acetilcolina, comprometendo também ali o movimento do quimo, né, o movimento muscular aqui. Alteração 2, ruptura da membrana lisossomal, na questão ali da degeneração celular, né? O lisossomo ali, né, rompendo e levando à destruição de células. 3 e 7, vasodilatação. 3 e 7 são inflamações, né? Então faz sentido. Até interessante aqui, né? A 6, placas de ateroma, né? O que, que tem a ver? Pressão alta, ataque cardíaco, né? Toda a ver ali com o sistema circulatório. Enfim, 4, carotenoides, cegueira noturna, então assim, o beta-caroteno, né? Os carotenoides. Enfim, então sim, ok. Qual das relações estariam corretas? Todas, né? A princípio, todas estariam ali corretas. Teriam uma relação, então ele acertou. E a 33 fala sobre alterações de drogas antihistamínicas. Poderiam combater de forma direta quais alterações? Drogas antihistamínicas a gente pensa logo que em inflamações, né? Portanto, a 3 e a 7 serão inflamações. Teria ali uma relação com isso. A questão 34 ela traz um tema muito complexo, que é a questão de um acidentado, né, que começa a sentir sede, o que é natural. Essa sede pode ter diversas razões, né? Especialmente, geralmente está associada com hemorragia, né? Mas no caso aqui a questão ela complicou bastante porque ela falou que não houve sangramento, ou seja, não houve hemorragia. Portanto, essa sede não seria em função de sangramento, de hemorragia. Isso já limita muito, né, as possibilidades, né? E torna mais complexo. No caso aqui seria a adrenalina liberada em situação de perigo, porque a pessoa acabou de sofrer um acidente, né? Favorece a hiperglicemia, isso está correto, e consequente aumento da pressão osmótica sanguínea. Tudo isso aqui está correto. Mas eu achei a questão bem complicada, né? Enfim, a pessoa teria que dominar uma série de conceitos aqui que
torna a questão bem complicada. E a 35 vai falar ainda sobre isso, né, considerando os dados da questão acima, porque o atropelado não pode beber água. A água tendo ali, possivelmente, né, podendo aumentar o volume do sangue, né, a volemia, favorecendo acidentes vasculares. Ok, tá correto também, né, enfim. Eu achei uma questão assim, duas questões bem complexas. Questão 36, uma questão muito louca, né, enfim, ela veio do nada e, sei lá, né, um tema super solto, assim. Basicamente, diariamente vaquinhas pastam contentes com a chegada da noite e elas caminham de volta pro estábulo. Por que as vacas vão ao estábulo por sua conta própria? Enfim, achei uma questão bem louca mesmo. A resposta seria porque elas aprendem, né? Resposta de recompensa alimentar. Elas aprendem que lá elas vão receber comida depois, né? Durante o período de lactação, então elas voltam pra lá porque elas sabem que lá tem alimento. Isso não tá incorreto, né? Eu só achei que uma questão foi bem assim, não sei, bem louca, bem solta, assim, do nada. Eu até fiquei pensando muito na questão do comportamento de manada, né? Natureza gregária, não sei. Mas, enfim, ok. E o 7 vai falar sobre o leite, né? Leite, propriedade do leite. O ordenador, né? Qual dessas alternativas seriam falsas? Então a gente tem uma falsa e quatro verdadeiras. O hormônio citocina é responsável pela saída do leite? Sim. Prolactina, produção de leite. A citocina é a injeção do leite, né? Pelas glândulas mamárias. Leite pode ser coletado somente de vacas em lactação? Suspeito que sim. Se todas as vacas aritano já estiveram grávidas? Acredito que sim, né? Esperar-se-ia que sim. Letra D. Leite continuará sendo produzido somente se persistir o estímulo de sucção? Eu não tenho certeza, mas não sei se existe alguma exceção a isso, mas a princípio sim. E letra E. Leite é rico em gordura e colostro. O colostro, ele é um leite, o primeiro leite que a vaca produz quando ela começa a amamentar, né? Então essa frase aqui teria ficado, no mínimo, escrita de uma maneira estranha, né? Exótica. Então, na dúvida, ela tá errada. Bom, a questão 38, ela vai trazer aqui um quadro, né, com diferentes condições. Então, são indivíduos, né, 5 indivíduos, em diferentes condições ali de concentração de oxigênio no sangue. Um normal e 4 em hipoxia, ou seja, baixo oxigênio. E ela vai comparar aqui, né, as proporções, as concentrações de oxigênio na hemoglobina, no sangue arterial, no sangue venoso. Vai falar sobre débito cardíaco. Bom, e a questão vai falar sobre o seguinte: uma incorreção em relação à tabela. Vamos ter aqui algumas alternativas, né? E uma delas estaria incorreta em relação à leitura da tabela, que foi a letra E. Né? A diferença de concentração de oxigênio nos dois tipos sanguíneos é superior a 40% em situações normais. A pessoa teria que olhar aqui condição normal, né? O único indivíduo em condição normal, e saber se existia uma diferença de 40% entre o sangue arterial e o sangue venoso. Fazendo essa continha rapidinha aí, né? Você vê que na verdade daria no máximo ali uns 20%. Eu fiz a conta aqui, nem sei se ficou, né, tão preciso, mas acho que era no máximo ali uns 20%. Não chegava e muito menos passava de 40%. A questão 39, ela trouxe aqui o sistema, né, o tampão ácido base no sangue, a questão ali de formação, né, a partir do CO2, formação de ácidos carbônicos, bicarbonato, o equilíbrio do pH, né, e ela vai trazer ali uma alternativa que explicasse um fenômeno envolvendo ali a hiperventilação, né, uma reação que poderia alterar, né, esse equilíbrio, provocando tonteira, né, e por conta de alterações do pH sanguíneo. Então ela queria uma alternativa, né, que explicasse esse sintoma da tonteira da pessoa, num caso, num evento ali de hiperventilação, quando a pessoa começa a hiperventilar. A hiperventilação é quando você fica expirando, né, com muita intensidade. Você expira, né, ah, liberando muito ar, né, mais do que inspirando. Isso é hiperventilação. É mesmo que quando você fica muito tempo falando, né, falando, você também começa a ficar meio, né, meio grog, assim, porque você está liberando muito ar. O que está acontecendo? Tá baixando o CO2, né, e isso está levando ali a um desequilíbrio nesse sistema que é um equilíbrio, né, que é um tampão, né, em termos de pH. Só que essa questão aqui ela foi anulada, né? Aparentemente ela não tinha uma resposta correta. Nenhuma das alternativas explicaria o fenômeno. Aqui, ó, no gabarito, questão 39, anulada, porque não havia uma alternativa correta. Quando a gente chega nesse cenário, né, onde tem uma questão que foi elaborada por alguém e não tinha uma alternativa correta, provavelmente porque num recurso alguém disse, né, que não tinha uma alternativa correta, você infere que a pessoa que elaborou a questão achava que tinha uma alternativa correta. E eu fiquei pensando aqui qual que poderia ter sido a questão que a pessoa que elaborou a questão, né, qual seria a alternativa, melhor dizendo, que a pessoa achava que estaria correta. Eu cheguei à conclusão de que talvez fosse a B, porque ela tá quase toda certa, né? Ela tem um detalhe nela que tá errado, e que já seria suficiente pra você dizer que ela tá errada, né? A respiração forçada ou hiperventilação provoca diminuição da concentração de CO2, tá correto. Deslocamento do equilíbrio para a direita, também tá correto, né? No sentido de formar bicarbonato. O problema é que é o seguinte, você vai sim ter o equilíbrio vai tender para a direita, né? Você está liberando mais CO2, mas você não tem, o desequilíbrio não vem porque você está produzindo mais bicarbonato, mas apenas e tão somente porque você está tirando mais CO2, né? Então assim, não é porque você está acrescentando aqui, é porque você está tirando daqui. Então o equilíbrio de certa forma ele vai para a direita de qualquer jeito.
Essa que seria a incorreção na B. Olhando para as outras, eu achei assim que a B foi a que mais chegou próximo de estar certa, né? Tirando esse detalhe de formar bicarbonato. Não, você apenas está tirando CO2. Questão 40 vai discutir aqui a anatomia de vertebrados, especificamente em relação a sistema circulatório, né, sistema respiratório, a substituição em alguns grupos de vertebrados de brânquias, né, lá nos peixes, por pulmões, né. Peixes, né, tem peixes pulmonados, tem os anfíbios, né, tem, enfim, todos os grupos de vertebrados terrestres vão ter ali pulmões. E essa troca teria então demandado uma significativa alteração na fisiologia do sistema circulatório, que teria sido, de acordo com as alternativas aqui, né, a necessidade de que o sangue passasse uma segunda vez pelo coração, significando que assim, o sangue ele vem, né, do corpo, né, do tecido para o coração bombeia para o pulmão, onde o sangue vai se oxigenar, e do pulmão ele volta para o coração para ser bombeado novamente, né, para os tecidos do corpo. Então, basicamente, essa que era a ideia. Eu só fiquei discutindo aqui se essa alteração não teria sido mais anatômica do que fisiológica, propriamente dito, mas eu acho que, né, é uma discussão, assim, talvez um pouco desnecessária, mas é interessante, né, pensar nessas coisas. A questão 41 falou sobre o uso de anabolizantes por atletas, especificamente em relação a mulheres, né? Alterações que os anabolizantes à base de testosterona provocam nas mulheres, né? Nas alterações do sistema reprodutivo feminino. Uma das consequências seria a suspensão da menstruação. Qual das alternativas explicaria essa consequência para o organismo feminino? Que a utilização de anabolizantes faz com que o ovário diminua a produção de estrogênio, em virtude da inibição provocada pela testosterona, então, assim, conflitos de hormônios, né? Que é o principal anabolizante, ok. A elevação das doses de testosterona no corpo feminino, né, acabam provocando atrofia ovariana e consequente amenorreia, que é a interrupção da menstruação, e a esterilidade, eventualmente, né, podendo ser também ali um evento que poderia se desencadear. Uma questãozinha complexa, né? Questão 42 ainda sobre hormônios, né, vai falar sobre fator natriurético atrial, que está ali, né, nos miócitos, nas células musculares, das aurículas cardíacas, que são os átrios, né? Enfim, ocorre aumento da pressão intra-auricular por volemia. Esse hormônio, também denominado de fator atrial, tem como foco a ação direta sobre os néfrons, né? Que são unidades de filtração dos rins, né? A finalidade é aumentar a filtração glomerular. Então, interessante, né? Aí tem um esqueminha aqui, né, do néfron, alguma questão aqui de anatomia, né? A arteríola aferente, arteríola eferente, o caminho que o sangue faz, cápsula de Bowman, glomérulo. Anatomia de rins, né, de sistema excretor, de uma maneira geral, mas os rins especificamente, essa coisa aqui da alça de Henle, a alça descendente, alça ascendente, né? Tubo coletor distal, proximal. Tudo isso aqui é importante a pessoa dominar isso aqui, porque é recorrente cair questões sobre isso aqui. Bom, eventualmente, então, observando o esquema, né? A alternativa que demonstra o local da ação do fator para a filtração glomerular aumente e forme mais urina seria o quê? Seria você provocar uma vasodilatação na arteríola aferente e uma constrição na arteríola eferente. Então, só a filtração vai estar acontecendo aqui, né? A parte líquida, né? A urina que vai estar se formando vai estar vindo para cá. E se você aumentar, né? Se você dilatar essa arteríola aferente aqui, o sangue vai entrar no glomérulo, na cápsula de Bowman, com mais força, com mais intensidade. E se você fizer uma vasoconstrição aqui na eferente, o sangue vai entrar com muita força, mas vai ter dificuldade para sair. E com isso você cria uma pressão aqui que força, né? Uma maior filtração dessa urina nessa região aqui. Isso então aumentaria ali a produção de urina. Então esse hormônio estaria atuando, né, nesse processo especificamente. Questão 43 é uma questão super específica, né, sobre o sistema nervoso. Em um embrião humano, né, de 40 dias de desenvolvimento, você já tem ali, né, no cérebro, na região, né, do sistema nervoso, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo, medula espinhal, o segmento a partir do qual se originam estruturas que processam informações visuais e auditivas. Isso aqui é bem específico, né? É lá no mesencéfalo, né? E querem disso, tem uma farta irrigação ali de inúmeros nervos, né? Isso a gente pode falar que o cérebro inteiro é assim, né? Mas, enfim, o sistema nervoso de uma maneira geral. Mas essa parte ali do tronco encefálico, né, especificamente o mesencéfalo, para informações visuais e auditivas, seria então responsável ali. Uma questãozinha bem específica mesmo. Questão 44, aqui a gente entra um pouco na questão da genética, material genético. A questão 44 vai falar sobre cromossomos sexuais e vai querer das alternativas aqui estariam falsas. Qual seria a alternativa falsa? Que, a princípio, né, a maior parte dos genes do cromossomo X determinariam um desenvolvimento de características femininas. Ah, Você dizer que a maior parte estaria relacionada com isso estaria errado, né? Uma pequena parte ali, alguma parte dele possivelmente estaria relacionado com isso, mas diferenciação sexual mesmo, que acontece assim, pesada mesmo, tem a ver com a presença do Y, né? É a presença do Y que vai fazer ali, né, uma série de, enfim, expressão ali de diversas características masculinas, a testosterona, a diferenciação ali das gônadas, né? E tudo mais. O homem também tem um cromossomo X, né?
Então, assim, é a presença do Y que determina, né, uma diferenciação mais robusta ali do sexo. E no caso aqui estaria errado. Agora, a letra E fala que o cromossomo Y é o único que não pode sofrer crossing over durante a meiose. E pensando muito sobre isso aqui, tá errado, né? O cromossomo X e o Y, eles têm uma região pseudo-autossômica, onde eles se comportam como autossomos. Então, o X e o Y, eles podem parear durante ali a meiose e fazer ali um crossing over entre eles nessa região específica, né? É bem verdade que a maior parte deles não faz, mas dizer que todo o cromossomo Y não faz crossing over é incorreto, na minha opinião, aqui. E essa minha opinião é sustentada, né, por coisas que eu li, então... bom, então aqui uma outra questão controversa. Questão 5 vai falar sobre mitose, né, e que propriedades da mitose. E essa questão ela é super legal porque ela coloca aqui A, B e C, né, com ali afirmações que poderiam estar certas ou erradas. Na dela diz o seguinte: duas afirmativas acima estão corretas, dando a entender, né, que duas estão corretas e uma está errada. E a letra E diz o seguinte: todas as alternativas acima estão corretas, menos a D. Interessante, né? Um modelo assim diferente. E no caso a letra E estava certa, né? A B e a C estão corretas, a D está errada porque diz que uma, ou a A, ou a B ou a C estariam erradas. Enfim, a 46 falou sobre diferenças ali na célula procariota e eucariota, né? A organização celular. Basicamente, aqui era em relação ao RNA mensageiro, né? Nos sistemas genéticos procariontes, o RN e o RNA, né, mensageiro, são monocestrônicos, em relação ali ao dos eucariontes, que é policestrônico. Monocestrônico e policestrônico tem a ver com a quantidade assim, de versões de uma proteína que poderia ser feita a partir de uma sequência de RNA. Então, o RNA policestrônico aí já entra na questão ali do splicing alternativo, né? O mesmo RNA poderia codificar ali para diversas versões de uma proteína, enquanto que no RNA monocestrônico você produz uma mesma proteína, né? uma proteína apenas por RNA. Basicamente essa que é a ideia. A questão 47 traz aqui um texto sobre transgênicos, né? Possíveis impactos dos transgênicos na saúde humana, na sociedade, etc. Bom, sobre a produção de transgênicos e outros processos de alteração de sequência de bases nitrogenadas, afirma-se que, bom, a alteração, né, de nucleotídeos, mudanças, né, de nucleotídeos podem gerar alterações na estrutura primária de proteínas. Podem gerar, né? Não necessariamente vão gerar. Quando você muda um nucleotídeo, lembra lá daquela coisa, né, dos códons lá do código genético, né? Você mudando uma letra, você não necessariamente muda o aminoácido, porque o código genético é degenerado. Então pode ser que você mudando um nucleotídeo, você mude o aminoácido, e mudando o aminoácido, você mudaria ali a estrutura primária das proteínas, que é basicamente a sequência de aminoácidos que compõem ela. A questão 48 traz aqui um texto sobre trabalhos de Mendel, né, de uma maneira geral, alguns comentários sobre Mendel. E a questão é o seguinte: sobre os trabalhos de Mendel, pode-se afirmar que linkage, né, a ligação gênica, né, a ligação fatorial, é uma exceção à segunda lei de Mendel. Sim, a ligação gênica, ela interfere ali com aquele padrão de, de segregação independente, né, dos fatores que Mendel trabalhou lá, né, com os fatores que ele trabalhava nas ervilhas. Então, quando você tem genes ligados, né, ou seja, que estão no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados em conjunto e não com aquela segregação que Mendel propôs lá no trabalho dele. Essa mesma ligação gênica pode também ser interrompida, né, por processos como crossing over, né, permuta gênica. Então, assim, vê como é que a genética é uma coisa complicada. Questão 49 vai falar sobre um animal ali, possivelmente um animal doméstico, um mamífero doméstico, que estava precisando de um suplemento de sódio na dieta dele. O que poderia estar levando a essa necessidade dessa suplementação de sódio na dieta dele? Possivelmente ali alguma coisa relacionada com as suprarrenais, né? Deficiência nas suprarrenais, que apresentam redução na taxa de secreção de aldosterona. A aldosterona sendo um hormônio que tem a função ali, né, de trabalhar, de atuar na reabsorção de sódio. Então, possivelmente esse animal poderia estar com problemas na reabsorção de sódio, né, não retendo sódio, por isso necessidade de suplementação na dieta. Questão 50. A análise dos aspectos da biologia de plantas como o milho e a soja permite afirmar que essa questão ela também foi anulada. Aqui, ó, questão 50 anulada. Segundo o gabarito, pelo mesmo motivo da questão 59 do caderno 1. Olhando o gabarito do caderno 1, que a gente não teve acesso, né? Não tinha nenhum problema ali com a questão 59, então ficou uma coisa meio obscura aqui, não sei o que aconteceu. A princípio não tinha nenhuma alternativa correta, a gente pode inferir isso. E de novo eu fiquei buscando ali, então, a pessoa que elaborou a questão, né? Qual teria sido a alternativa que essa pessoa teria pensado ser a correta, antes da anulação, né? Eu achei que poderia ser a letra A, né? A presença de uma membrana celulósica, a parede de celulose, né? A parede celular, que algumas pessoas chamam de membrana. Eu não gosto muito de chamar de membrana, prefiro chamar de parede. Característica da célula vegetal, garante a manutenção da forma das células da planta, mesmo quando em diferentes concentrações de sais. Isso aqui está incorreto, obviamente, né? Eu só achei assim que, comparando com as outras, talvez fosse uma que poderia ser uma candidata. Talvez a pessoa que elaborou a questão pensou, né, que a manutenção da forma da parede
seria equivalente à manutenção da forma da célula. Mas a célula em si, ela muda a forma dela, a parede que mantém a forma original dela, né? Aqui, uma imagem vale mais que mil palavras, né? Então, olha só. Há diferentes meios, né, de concentração, hipertônico, isotônico e hipotônico. Aqui a água vai estar tendendo a querer entrar na célula, porque o meio está hipotônico, a água tende a ir do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então a água tende a querer entrar na célula e ela vai enchendo a célula até o momento que chega ali no limite que a parede impõe, né? Então a célula fica túrgida. No meio isotônico a célula fica flácida e no meio hipertônico ela fica plasmolizada. Repara como que o formato da célula muda dependendo da concentração, né? A parede mantém o formato dela, mas a célula em si, né, a membrana, o citoplasma, tudo isso altera a forma dela. A questão 51 foi uma questão estranha. Repara o que está escrito aqui no texto. O cão de raça dourado é um minato de cachorros. A genealogia abaixo, com um acento agudo ali, que, né, é para um raro, mas relativamente moderado hereditário de pele. Eu não entendo o que está escrito aqui, né? Parece uma daquelas coisas que você pega num outro idioma e coloca no Google Tradutor, né, para traduzir, fica totalmente mal traduzido. A impressão que me deu é essa. Bom, ela oferece um heredograma, né? E com base no heredograma, porque o texto não ajuda nem um pouco, né? Qual seria então como essa desordem seria herdada? A gente só descobre que isso é uma desordem quando a gente vê aqui no comando, né? Porque ali em cima, hereditário de pele, enfim. Seria uma herança autossômica recessiva, mas eu quero pontuar uma coisa. Eu consigo ver uma herança autossômica recessiva aqui sem problema nenhum. Eu consigo construir esse heredograma como sendo uma herança autossômica recessiva, mas como o texto ficou uma coisa extremamente vaga, né? E muito mal assim elaborado, a pessoa poderia interpretar esse heredograma aqui também como sendo uma herança autossômica dominante, tomado, né, como pressuposto ali um evento de penetrância reduzida. Eu vou tentar exemplificar isso. Bom, então tá aqui o heredograma, né? Como eu disse, poderia muito bem construir um heredograma de herança autossômica recessiva, sem problema algum, funciona super bem. Eu sempre consigo saber, né, os genótipos com base nos parentescos, né, nas proles. Então, por exemplo, uma pessoa aqui que não apresenta característica, mas teve filhos afetados, e num relacionamento com uma pessoa afetada, né? Essa pessoa provavelmente tem um alelo, né, recessivo, porque ela teve um filho afetado. Essa pessoa aqui, ela herdou um alelo do pai e um da mãe, né? Então ela tem que ter recebido alelos recessivos tanto do pai quanto da mãe. Eu só não vou ter certeza, por exemplo, aqui no 5, né? Quando nenhum dos filhos desse casal 4 e 5 expressou a característica. Então, assim, eu não sei se esse 5 ele é heterozigoto ou homozigoto dominante. Então eu coloco o azão e um traço ali, né? Para dizer que eu não sei. Agora, eu poderia, né, e eu estou sendo aqui super chato, né, eu poderia interpretar esse heredograma como sendo uma herança autossômica dominante se eu considerasse possibilidade de penetrância reduzida, ou seja, pessoas que estão na população que têm o alelo dominante, mas não expressam a característica, embora tenham o alelo. A gente diz que esse alelo tem uma penetrância reduzida, ou seja, a quantidade de pessoas na população que tem o alelo, mas não expressam a característica, vai estar ali dentro de uma determinada porcentagem, que é calculada de acordo com a quantidade de indivíduos que têm o alelo e não expressam a característica ou expressam. Então, por exemplo, numa população de 100 indivíduos, onde 50 têm o alelo e não expressam, a penetrância é de 50%, né? Coisas assim. Ah, eu só tô dizendo isso aqui porque o texto da questão mal escrito, sabe, aquela coisa vaga, abrindo espaço para muitas interpretações, é uma deficiência da questão, né? Questões desse tipo aqui você tem que colocar um texto preciso, um texto bem detalhado, sabe, que deixa você totalmente consciente, né, o controle total do que está acontecendo, do contexto do heredograma para não permitir interpretações que desviem. Agora, eu concordo com o gabarito da questão, é muito mais fácil você ver uma herança autossômica recessiva nisso aqui, até porque você dependeria, né, para que esse caso aqui da herança dominante, você dependeria desse detalhe da penetrância reduzida, né? Enfim. As questões 52 e 53 são questões sobre mapeamento gênico, e você precisa de técnica para resolver essa questão aqui, tá? Elas envolvem uma técnica de resolução, né? Que você tem que aprender como resolve elas, e uma vez que você aprende, dificilmente você erra. Elas são questões complicadas? São. Mas quando você pratica, né, faz muitos tipos de questão desse tipo, estuda, né, a resolução dela, e você aprende, você já não erra mais, porque você sempre seguindo o mesmo roteiro, você chega ao resultado. Então, assim, são questões complicadas, mas para quem estuda, elas acabam se tornando até questões fáceis, né? Engraçado. O mapeamento gênico envolve o seguinte: eles vão te dar genes, né? Alelos ali no cromossomo, e vão geralmente estar perguntando assim sobre a posição desses genes no cromossomo, né? Os locus, né? Os loci gênicos no cromossomo. Eventualmente podem estar perguntando a ordem que esses genes aparecem no cromossomo e a distância entre esses genes. E tudo isso assim dá para você calcular, é fácil de calcular, né? Mas a pessoa tem que estudar e praticar. Vou colocar uma leitura na descrição sobre especificamente esse tipo de questão aqui, que aí a pessoa aprendendo, né, uma vez, sabe, você mata qualquer tipo de questão que nessa aqui mais facilmente, mas tem que estudar e tem que praticar. Ela deu pra gente aqui um híbrido, né, um heterozigoto, ABC, ABC, heterozigoto para os três genes. A ABC, azão, bezão, cezão, azinho, bezinho, cezinho. Cruzou com um triplo recessivo, azinho, bezinho, cezinho,
Azinho, Bzinho, Czinho, né? E ela vai dar aqui pra gente um número, né, de gametas que surgiram, né, a partir desses genótipos aqui. Então, repara, o indivíduo, né, híbrido, ele tem azão, bezão, cezão, e ele tem azinho, bezinho, cezinhos, né? Imagina dois cromossomos aí, um tendo as cópias dominantes, né, dos genes, e o outro tendo as cópias recessivas. Então, você pode ter ali gametas, azão, bezão, cezão, certo? Gameta é haploide, né? Você pode ter gametas azinho, bezinho, cezinho. Isso tudo você observa ali nos parentais, né? E você pode ter também, por recombinação, por crossing over, né? Permuta, você pode ter ali mudanças, né? Um gene pode sair de um cromossomo e ir pro outro, né? Assim que é o crossing over, né? A permuta gênica. Então, num gameta, por exemplo, parental, que era azinho, bezinho, cezinho, se ele sofreu crossing over, ele poderia virar um azinho, bezão, cezinho, né? O bezão do outro cromossomo veio parar nesse outro gameta, nesse outro cromossomo aqui, né? Enfim, como é que a gente vai saber quais são os gametas parentais e os gametas que não são parentais, né? Os recombinantes. Os gametas parentais são os mais frequentes. É o que você encontra na geração parental. Os gametas recombinantes são aqueles que têm menor frequência na amostragem, né? No conjunto amostral. E que você observa que eles não estão presentes nos parentais. Com base nisso, a questão dá, geralmente, né? O número amostral ali, né? Do que surgiu a partir daquele cruzamento, né? A partir daqueles genótipos parentais. E você pode ter todas essas. Identificar, né, todos esses parâmetros. Você pode saber a ordem dos genes no cromossomo e você pode também saber a distância dos genes no cromossomo. Tenham em mente isso aqui, né? Façam os cálculos. Por exemplo, a primeira coisa, já pega isso aqui e já calcula quanto que tem aqui. Se você calcular tudo isso aqui, 414, 28, 386, vai dar 1000 no final, tá? Isso é importante, é bom a pessoa já saber isso logo de cara. Quanto que tem ali no conjunto amostral. Depois parte para ver quem são os parentais, quem são os que estão em maior frequência. No caso aqui, azão, bezão, cezão, claramente é um gameta parental, né? E azinho, bezinho, cezinho, também bem frequente, né? 386, também é um gameta parental, certo? Os outros, que vão estar em menor frequência, são gametas recombinantes. E a gente vai estabelecer a ordem e a distância desses genes num cromossomo com base na quantidade, na frequência de recombinações que eles sofreram. Então, assim, os genes que estão no cromossomo e que sofreram menos recombinação significa que eles estão mais próximos no cromossomo, né? E os que sofreram mais recombinações estão mais distantes, porque a recombinação nela se dá assim: genes que estão mais distantes têm uma probabilidade maior de, num caso de permuta gênica ali, né, de crossing over, serem separados. Os que estão mais próximos, a probabilidade de separação por crossing over é menor. Então, assim, os que estão em maior quantidade, a gente sabe que são os parentais, e eventualmente a gente vai sabendo assim a ordem e a distância deles conforme a gente vai vendo assim se teve mais recombinação, por exemplo, entre A e B, entre A e C, entre B e C. Vai fazendo esse tipo de comparação. Vou mostrar um slide aqui. Os números que eu usei para fazer esses cálculos aqui, eu tirei todos daquele conjunto amostral lá da prova, né? Então, assim, deem uma olhada lá e comparem depois que vocês vão entender perfeitamente o que aconteceu aqui. Repara que eu fiz aqui as relações entre A e B, entre A e C, entre B e C, e eu concluí que B e C estavam mais próximos de si, A e B estavam muito distantes entre si, e C estava numa posição intermediária, né? Teve mais recombinação entre A e B do que entre A e C. Então A está mais próximo de C do que de B. Eu não estou falando ainda de distância, eu estou falando de posição relativa. A está mais próximo de C do que de B. E B está bem próximo de C. Então eu consigo inferir com base nisso que a sequência seria A, C, porque C está mais próximo de A do que de B, mas C e B estão bem próximos, né? Então seria A, C, B. Essa seria a resposta aqui com base apenas em posição. A distância eu teria que pegar lá os eventos de recombinação. Aí eu iria olhar, por exemplo, gametas que. Aqui eu estava olhando só, por exemplo, azão, bezão, cezão, né? Tranquilo, não precisava olhar recombinações. Mas para ver a distância, eu teria que pegar os gametas recombinantes e ver, por exemplo, quantas vezes surgiu ali gametas com azão, bezinho ou azinho, bezão. Eu pegava todos esses números, somava, né, via quanto que deu no final, gametas que tinham azão, bezinho ou azinho, bezão, somava isso e dividia por 1000, que é o total. E teria ali um resultado. Poderia também fazer com A entre A e C, né? Quantas vezes tinha azão, Czinho ou azinho, Czão, né? E somaria e dividiria por 1000, né? Teria um resultado também. E também entre B e C faria a mesma coisa. Eu obteria esses números aqui, né? A questão colocou lá em porcentagem, né? Então, por exemplo, a distância entre A e C, ela deu que seria 15,2. Ok, aqui eu obtive no meu cálculo 0,152. Eu só precisaria multiplicar isso aqui por 100, né? Para chegar nesses 15,2 aqui, então tranquilo. Essa aqui seria a distância, então, em unidades de recombinação. 15,2 unidades de recombinação entre o gene A e C. E entre o B e o C, 5 unidades de recombinação. Né? Com isso, agora eu tenho as distâncias. Né? Eu sei que entre A e C eu tenho uma distância de 0,152 ou 15,2 unidades de recombinação. E entre C e B, 0,5. Repara como é que C está mais próximo de B. E agora eu sei disso, né? E A está mais próximo de C do que de B.
mas C também ainda, né, bem distante de A. Portanto, você esperaria, assim, que A fosse o gene nesse cromossomo que mais sofresse recombinação, né, entre em relação a C e B. E C e B não sofressem tanta recombinação entre si. Você esperaria menos, menos gametas, né, que tivessem alterações ali, recombinações entre C e B. Essa que é a ideia, né? Eu falei, tem a sua complicaçãozinha, mas uma vez que você pega a ideia, e eu vou colocar uma leitura muito boa na descrição sobre como resolver isso aqui, se torna fácil uma vez que você pega assim a técnica de resolução. Entramos aqui na reta final, né? Questões 54 e 57 vão ter aqui duas figuras para assustar mesmo, né? Um plasmídio e uma eletroforese. Então, assim, isso aqui é para mostrar, né, o que as próximas questões vão abordar. Um plasmídio, então, a gente pensa aqui, né, em genoma bacteriano, né? Biotecnologia, DNA recombinante, tudo isso pode vir, né, em questões a partir dessa figura aqui. E uma eletroforese, né, que é também uma forma ali de você ver ali, enfim, tamanhos, né, de sequências de genes. Dá para fazer uma série de estudos, né, com base na eletroforese. Importante estudar essas biotecnologias aqui do DNA recombinante, por exemplo, as enzimas de restrição, que são utilizadas para você cortar, né, esses plasmídios em pontos específicos, e você pode, por exemplo, fazer inserções de sequências de genes naquele plasmídio e utilizar as bactérias como, por exemplo, fontes, fábricas, né, de determinada proteína. Enfim, a eletroforese também é uma técnica laboratorial importante, que é bem recorrente cair questões assim específicas sobre a eletroforese, sobre o procedimento especificamente, né? Enfim, 54. Qual das sentenças abaixo é falsa? Então, tem 4 verdadeiras e uma falsa. A gente pensaria aqui, né, na questão dos plasmídios como sendo requeridos para a sobrevivência e reprodução das bactérias. Eles são importantes, né, eles têm ali uma importância para a bactéria, eles podem conferir, por exemplo, para as bactérias ah, uma resistência a determinado fármaco, determinado antibiótico, por exemplo, mas não são necessariamente requeridos, né, eles não são fundamentais. Eles são um bônus, né, são um DNA sobressalente que a bactéria tem que pode ter ali uma função, né, importante para ela, mas não necessariamente requerido, né. E, sobretudo, mantenham sempre em mente, né, a importância desses plasmídios em muitas iniciativas biotecnológicas, né, de terapia gênica, enfim, uma série de questões aí que podem surgir a partir disso. E a 55 falou especificamente sobre a eletroforese. Repara como que a pergunta é boba, né? Os 4 lados do gel da eletroforese são rotulados em A, B, C e D. Qual representa o cátodo, ou catodo, né? Enfim, aí a pessoa teria que saber, né, aqui em relação à carga, né? Sempre tenha em mente que o DNA tem carga negativa. Então ele vai correr em direção ao lado positivo, certo? Então ele vai vir geralmente de cima para baixo, né? Ele vai correr em direção ao lado positivo. Eu vou colocar uma imagem aqui. Aqui, ó, de propósito eu peguei uma imagem em que a placa, né, da eletroforese está de lado e não de cima para baixo, que é justamente para mostrar assim o conceito e não ficar muito preso, né, naquela coisa, naquela imagem. Ó, o cátodo aqui, né, o cátodo, a carga negativa, o DNA vai, porque ele tem carga negativa, né, as cargas iguais se repelem, as cargas positivas se atraem. Então o DNA tem carga positiva, ele vai vir em direção, ele tem carga negativa, melhor dizendo, ele vai vir em direção à carga positiva do anodo, ou ânodo, né? Então, o cátodo ou catodo vai estar aqui de um lado, o DNA vai correr na direção oposta, em direção aqui à carga positiva. Entendam aqui o lado esquerdo como sendo a parte de cima lá, né? E o lado direito aqui como sendo a parte de baixo lá. Eu peguei a imagem de lado assim de propósito mesmo, que é pra, sabe, não ficar muito dependente assim de, porque pode ser que surja um dia, né, ele de lado e não de cima para baixo. Então a pessoa tem que pegar assim o conceito, né, da carga positiva e negativa. Então, aqui nesse caso, né, seria a letra B, né? O DNA vai estar fugindo, né, vindo na direção aqui do D. Então, o cátodo seria ali na letra B. Deixa eu ver se tem mais alguma, ok. Questão 56. Enzima de restrição, EcoR1. Ah, elas são usadas para você cortar DNA em pontos específicos, né, onde tem ali uma sequência específica. Então, essa EcoR1, ela vai cortar ali onde tem uma sequência, por exemplo, AATT. Ela vai fazer um corte exatamente aqui, né? E ela vai deixar ali uma ponta, né, solta, TTAA, né? Que, enfim, isso tudo pode ser utilizado ali, né, na relação ali dos plasmídios, né, para você fazer aquelas iniciativas biotecnológicas que eu estava falando. Qual dos fragmentos seguintes poderia ligar uma restrição, né, EcoR1 ao local do corte? Tem que ser complementar, né? Então, assim, considerando essa ponta aqui, TTA, aqui, ó, AATT, na letra B, né? Daria, né, para você fazer ali uma interação aqui entre essas duas sequências. Questão 57. Como um único plasmídio vem a adquirir múltiplos genes para resistência de um antibiótico? Super mal redigido, né? Uma questão super assim, mal escrita. Enfim, a gente tem até que parar um tempo pra ler e ver se tá lendo certo mesmo. Bom, mas ela tá falando aqui sobre um único plasmídio, então a gente tem que pensar, né? Possíveis alterações ali nesse plasmídio, né? Então a resposta seria a letra A, transposição. Porque a pessoa pode pensar assim, mas a conjugação, as bactérias podem, né? Sim, mas a conjugação envolveria duas bactérias, né? E aqui ele tá falando um único plasmídio. Tá vendo o problema de você redigir uma questão tão mal, né?
Fica uma coisa tão, enfim. Aqui a gente pensaria em transposição, porque tem apenas um único plasmídio envolvido, a transposição seria ali mudanças mesmo ali na própria sequência ali do próprio plasmídio, né? Levando ali ao surgimento de novas sequências, eventualmente, que poderiam gerar resistências. E a conjugação sendo um processo ali que envolveria duas bactérias. Por isso apenas que eu acharia mais conveniente mesmo a letra A. A questão 58 provavelmente é a mais difícil da prova. O cariótipo representa uma exibição de cromossomos presentes em células eucariontes. O seguinte diagrama mostra o cariótipo de um homem normal. E aqui tem a imagem, né, de um cariótipo, os cromossomos homólogos, né? Os cromossomos humanos, cromossomo 1, 2, 3. E por que essa questão é tão difícil? Porque ela não tem uma pergunta. Então como é que você vai responder uma questão que não tem uma pergunta, né? Então fica difícil. Questão 59. O exame de cariotipagem é executado habitualmente em células que estão sofrendo qual processo? Na etapa da divisão celular, né, na metáfase da mitose, que é quando os cromossomos estão super condensados, né, exatamente como a gente está vendo ele aqui. Eles estão mais facilmente identificáveis, né, é mais fácil de você ver a estrutura do cromossomo durante a metáfase na mitose. Quais as estruturas, questão 60, né? Quais são as estruturas circuladas na posição 6? Aqui eles fizeram um círculo, né, nessas duas estruturas aqui, que são dois homólogos do cromossomo 6. Portanto, um par de cromossomos homólogos. Com isso, nós terminamos a análise dessa primeira prova. Não foi nada muito, como eu disse, né, nada muito exaustivo, mas deu pra gente ter um panorama, né? Apresentei a estrutura da prova de forma assim bem ampla, bem genérica. E aqui no final agora eu mostro esse gráfico, né, com a frequência das questões em determinadas áreas que eu estipulei assim de forma arbitrária, né? Por exemplo, genética, bioquímica, citologia, fisiologia. Arbitrariamente eu pegava as questões e falava assim, essa aqui é de genética, essa aqui é de bioquímica, essa aqui é citologia, essa aqui é fisiologia. Mas ainda assim a gente repara que existe uma tendência, né, à biologia molecular, certo? Então, assim, questões de fisiologia, genética, citologia e bioquímica foram, assim, né, foram as mais frequentes na prova. Tivemos ali também, né, questões ali de neurociências, imunologia, botânica, mas evolução, né, mas em bem menos frequência, né. Enfim, espero que isso aqui seja útil para alguém que esteja ali, né, buscando ali uma estratégia, né, para estudo, para preparo, né, para participar das Olimpíadas. Enfim, no próximo vídeo nós vamos olhar então as provas da segunda OBB, a segunda edição da OBB.